Uma boa noite a todos. Que a paz, o amor, o carisma do nosso querido Mestre Jesus se faça presente em todos os nossos corações. Gostaria de mais uma vez agradecer imensamente ao convite da casa, que tanto nos acolhe, nos ilumina. Sempre muito bem recebidos. É uma honra para a gente sempre estar aqui, para que juntos possamos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Esse que é o nosso espírito aqui na Terra. Então, para começarmos a aprender um pouquinho mais, Jesus, que é esse médium, grande médium que teve aqui, que nos ensinou tanto, ele deixou bem claro para nós que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderia chegar ao Pai se não fosse por ele. Ele nos deu vários ensinamentos, através de parábolas, mas principalmente através dos exemplos. Ele deixou bem claro que ele mandaria o Consolador prometido. E nós sabemos hoje que esse Consolador prometido é essa maravilhosa doutrina espírita. Doutrina espírita que hoje nos encontramos nela. Quantos ensinamentos, quantas receitas temos dentro dessa doutrina. Aí cabe a cada um de nós podermos pôr em prática, que é isso que nós sempre esperamos. Quando nós começamos a frequentar o Centro Espírita, aquilo que nós mais esperamos, aquele que já é frequentador, que vê uma pessoa entrando ao Centro Espírita, o que a gente mais espera é a modificação, da pessoa sair para fora e colocar aquilo em prática. Então, quando eu comecei dizendo, Jesus deixou vários ensinamentos. Hoje nós iremos ver alguns dos ensinamentos que Jesus deixou para nós. Algumas frases bem marcantes, na qual tiramos proveito, tiramos muitas coisas que podemos modificar no nosso dia a dia, melhorar essa nossa pequena passagem aqui na Terra. No filme de Arigó, para quem não conseguiu assistir ainda, peço que possa buscar esse filme. É muito bacana, tem vários exemplos ali. Ele é um médico cirurgião, E em uma parte desse filme, Chico Xavier aparece. Ele aparece bem pouco, mas aparece. E nesse momento, Arigó, assim como muitos aqui no centro, assim como muitos no trabalho, às vezes Arigó se sentia um pouquinho mais triste, estava cansado, não estava tão bem. Então Chico aparece para ele e fala: meu irmão, para que tanta preocupação, para que tanta angústia? Nós estamos aqui de passagem. Então, na noite de hoje, os ensinamentos, a gente precisa estar bem gravados, porque nós estamos aqui de passagem. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo nessa nossa pequena passagem? Passa tão rápido. Hoje nós chegamos aqui, vamos conversar com os amigos aqui da casa. Faz 8 meses que a filha nasceu, e passou assim, ó. E vou dizer a última palavra que eu tinha dito quando era naquela outra sala ali, que logo nós vamos escutar o sino de Natal. Nossa, nós estamos no mês 3. Daqui a pouco nós escutamos o sino de Natal. Ele está passando rápido demais. Se você olhar, parece que foi ontem o Natal. E daqui a pouco já é mês 4. Piscou mês 5, mês 6. Daqui a pouco o sininho de Natal está passando. Já está tocando aí. E o que nós estamos fazendo? Nós precisamos, nós que estamos dentro dessa maravilhosa doutrina, com tantos ensinamentos, Evangelho segundo o Espiritismo, sempre temos que ter a raiz aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem como a gente começar a ler outras obras, outros ensinamentos, a não passar por primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos tira várias dúvidas. E se tivermos dúvidas ainda, temos o livro dos Espíritos, com todas as nossas dúvidas aqui é tirado, com as perguntas, as respostas, tão tranquila, tão simples. Então, quando eu comecei dizendo, Jesus deixou vários ensinamentos e que Ele espera de nós, para que nós possamos mudar, para que nós possamos melhorar. Trouxe alguns ensinamentos para a reflexão da noite. O primeiro, ele começa dizendo: sedes perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O que Jesus espera de cada um de nós
quando ele diz: sedes perfeitos, sabendo que nós ainda não temos essa perfeição, nós estamos em busca. Né? O que ele espera de nós quando diz: sedes perfeitos? A doutrina espírita, como a gente diz, doutrina, então é um grupo de pessoas que buscam uma mesma ideia e um comportamento. Isso é uma doutrina. Então tem uma ideia. Então a doutrina traz várias ideias de melhorar. Né? Então quando ele diz sedes perfeito, ele espera que cada um de nós façamos o melhor de nós. Vou começar com um exemplo. Toda vez que eu vou fazer um café, que eu faça o melhor café que eu consigo fazer. Não é olhando para o próximo. Ah, mas aquela pessoa faz um café. É problema dela. Eu tenho que fazer o melhor café hoje. Amanhã eu vou fazer um café de novo, que eu faça o melhor café. Eu tive essa oportunidade de ser um dirigente do centro. Que eu seja o melhor dirigente possível. Olhando para mim, não olhando para o próximo. Eu estou no meu trabalho, eu trabalho lá, eu tenho que ser o melhor que eu consiga ser. Não olhar para o próximo. Cada um de nós temos o nosso degrau evolutivo. Um está um pouquinho na frente, outro está um passinho para trás. Então nós precisamos entender isso. E Jesus não compara nós a ninguém. Ele só nos compara a nós mesmos. Com o outro. Como você foi ontem? Hoje você precisa ser melhor. Dentro da doutrina espírita, quando começamos a estudar, existem várias causas e efeitos. Né? Todo dia eu passo na rua e não cumprimento alguém. Se eu passo na rua e vejo uma casca de banana e não recolho aquela casca de banana, eu vi que poderia ter algum acidente, a pessoa trupicar e cair. E a pessoa cai. Eu sou responsável. Eu sou o responsável. Então eu preciso ser o melhor. O que eu consiga ser. Então se eu vou dar um abraço, que eu dê o meu melhor abraço. Eu vou fazer uma palestra. Eu vou trabalhar, eu vou fazer qualquer coisa. Que eu faça o melhor que eu consiga fazer. Isso é o que Jesus espera quando ele diz: seres perfeitos. Sabendo que cada um de nós temos nossos defeitos e nossas qualidades. Nós precisamos buscar, nós precisamos tentar ser melhor. Nós dizemos que a casa espírita ela é muito importante para cada um de nós, mas nós somos muito importantes aqui dentro da casa espírita. Sem nós aqui dentro, a casa espírita não anda. Sem as ajudas, sem os trabalhos que a casa espírita tem. Então você imagina a importância de cada um aqui dentro. Mas nós precisamos ser perfeitos. Nós precisamos dar o nosso melhor. Ah, mas estava falando que trabalhar e não faz. Não olhe para o próximo. Olhe para você. Olhe para você. Seja sempre o melhor. Venha. Ah, hoje precisa organizar as cadeiras. Eu faço. Eu faço. Eu vou para cima. Eu melhoro. A gente precisa estar sempre melhorando cada vez mais. No local de trabalho. Ah, Bruno, mas lá no local de trabalho tem hora que eu faço meu serviço e faço mais de 2, 3. Ser o melhor. Deus, os espíritos amigos, vê cada coisa que nós fazemos e que nós deixamos de fazer. Se temos a oportunidade de trabalhar para 2, para 3, façamos. Lá na frente a gente vê. É igual um plantio. A doutrina espírita sempre fala do plantio. Plantio e colheita. A gente, para plantar qualquer coisa que seja, a gente precisa preparar a terra, escolher qual semente a gente vai plantar, ver como é que está o solo. Muitas vezes precisamos corrigir, jogar adubo, calcário, preparar, colocar um trator, mexer naquela terra, para que possamos colocar a semente. Colocamos a semente hoje, amanhã a gente vai colher alguma coisa? Não. Demora. Tem tudo o seu tempo. A planta precisa ter o ambiente necessário para poder germinar, para poder conseguir crescer, para depois florir. Olha as tempestades. Olha como é que está hoje em dia aquele solão da
fazendo um sol em Valentim que é um sol para cada um. Então, olha a dificuldade que essa planta não tem. Depois ela vai florir. Ela precisa dos meios, seja árvore, seja madeira, para poder ter os seus frutos. E só lá na frente que vai ter os frutos. E se eu escolher plantar maçã, eu não consigo colher melancia. Ficando bem claro. Se eu planto maçã, eu não consigo colher melancia. Então, se eu planto bem, se eu faço bem, se eu estou sempre no trabalho do bem, eu vou colher aflições? Vai. Todos nós. As aflições são diárias. É o nosso aprendizado. Mas pode ter certeza, o bem sempre vai estar nos ajudando, nos amparando. Mas nós precisamos ser perfeitos naquilo que tentamos fazer. Essa é a mensagem que Jesus, quando diz, sedes perfeitos. A segunda, se você estiver no altar fazendo uma oferenda e perceber que tem alguém que tenha algo contra você, pare o que está fazendo e reconcilie. A doutrina espírita prega muito, bate muito em cima do perdão, da reconciliação. Hoje nós estamos com mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas. E 99,99% é imperfeito, porque senão não estaria reencarnado aqui na Terra. Então nós, querendo ou não querendo, iremos ferir, iremos magoar, iremos causar dor, e assim o próximo para conosco. Mas nós precisamos ter essa facilidade em perdoar, em reconciliar, ser mais fácil. Parar com guardar as coisas, né? Isso não vai nos ajudar em nada. Existe também uma frase que começa: porque carregar adversário vai comprometer a sua jornada espiritual. A energia que gastamos com os adversários vai faltar para a evolução espiritual. Será o tormento de sua alma. Então não adianta eu vir no centro espírita, não adianta eu ser o melhor médico, não adianta eu ser o melhor palestrante. Mas eu estou aqui frequentemente em todos os trabalhos. Se lá fora eu não sou um bom marido, eu não sou uma pessoa boa, eu não pratico aquilo que a doutrina espírita quer. Qual é o principal objetivo do espiritismo? Qual é o principal objetivo do espiritismo? Formação do ser humano de bem. Ponto. Não é para ter hoje 100 mil espíritas que um ano 1 milhão. Não. É formação do ser humano de bem. Certa vez Chico estava no trabalho, e quase acabando esse trabalho, chegou uma mulher para ele, frequentadora do centro, e trabalhava ali para Chico, e disse: Chico, eu tenho uma coisa para contar para você, eu precisava que você me falasse algumas palavras. E Chico, sempre disponível, pode falar, meu irmão. Olha, meu marido, olha, o que é, meu irmão? Pode falar. Meu marido é um marido muito bom, é um amigo, é um marido, é perfeito com os seus filhos, é um trabalhador, ele é honesto. E começou a falar as características e só dando coisas boas para aquele marido. Ele é compreensível, ele faz tudo. E Chico ficou, assim como eu, quando eu comecei a ver essa história, eu falei: mas gente, qual que será que é o que está acontecendo? Então ela chega para o Chico e fala: Chico, mas tem um defeito muito grande. Qual que é, irmão? Ele não é espírita. O que nós responderemos? Ou o que Chico respondeu para ele? Ele não precisa do espiritismo. Ele já tem tudo o que precisa. Quem precisa do espiritismo? Então, se nós estamos dentro da doutrina espírita, porque nós precisamos ainda corrigir algumas coisas, né? E sabemos que temos as nossas qualidades, temos os nossos defeitos, de um jeito ou de outro a gente precisa corrigir. Então não adianta a gente vir no centro, se lá fora nós somos totalmente ao contrário do que a doutrina nos pede, né? É cometer erro dobrado. Você sabe e você não faz. É a mesma coisa quando nós estamos lá fora e chegou algum pedinte. Mas eu vou dar dinheiro para ele, vai beber cachaça. Não vou não. Qual é o nosso papel? Ajudar. A caridade é feita a qualquer forma, todo momento. Nós precisamos estar ali
E não é só rapidinho com a rodinha no bolso, essa caridade todo mundo faz. Nós precisamos conversar, nós precisamos olhar nos olhos. Né? A caridade que mais falta hoje não é aquela material, que é de doação de alimentos, de roupas, essa até precisa. Mas quando a gente faz alguma campanha, brota, graças a Deus, pessoas ajudando. Mas a caridade que mais falta é a caridade moral. É a do diálogo, é da conversa, é de tratar bem o próximo, sentar para conversar. Falo em todas as minhas palestras. Antigamente, aos domingos, era como se fosse lei nós almoçarmos ou jantarmos na casa dos pais. Né? Fazer aquele macarrão, aquele frango caipira, aquele quiabo, aquela pulê, e era aquela conversa. Hoje tem isso? Quando tem, como é que as pessoas estão? No celular. Uma tecnologia tão maravilhosa que não estamos sabendo usar. Então, vai vir as aflições. Pessoas ficando sozinhas, né? As pessoas idosas não conseguem tanto mexer na tecnologia, ficando afastadas. Então, nós precisamos melhorar cada vez mais. É isso que Jesus pede para nós, quando ele diz: se tivermos algum irmão que nós não perdoamos ou tiver, nós precisamos ter facilidade em perdoar, em rápido conciliar. Mas nós sabemos, Jesus sabe, cada um de nós iremos passar por dificuldades, iremos magoar. Mas nós precisamos ter facilidade. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual que é o verdadeiro significado da palavra caridade. Né? Então, há um encaixe. Benevolência para com todos. Eu preciso ser bom com todos. Não é com aqueles que fazem só bem para mim. É com aqueles que fazem mal para mim também. Eu preciso ser bom. Bom para com todos. Benevolência. Senão eu deixaria bem claro. Benevolência só para aqueles que é bom com você. Ele diz benevolência para com todos. Todos. Até aqueles que desejam mal para nós. Nós precisamos ser bons. Né? Indulgência com as imperfeições alheias. Deixa bem claro que cada um tem as suas imperfeições. Não cabe a nós julgarmos. E o principal, perdão das ofensas. Que é difícil, mas nós precisamos praticar. Não tem outro jeito. Nós precisamos estar sempre em cima do perdão. Né? A pessoa magoou você, esqueça. Nos trabalhos mediúnicos, para quem participa do trabalho mediúnico, quantos e quantos espíritos estão vagando aqui na Terra, perdendo tempo, querendo fazer o mesmo com aquela pessoa que fez para ele. E fica ali atormentando, né? Tentando fazer a pessoa fazer coisas erradas. E olha que a gente vai mostrar quem atirou a primeira pedra, é aquela pessoa. É aquele espírito que está ali, o tempo foi ele que atirou a primeira pedra. Então, por isso que Jesus sempre falava: perdoai os vossos inimigos. Como que acontece uma briga no trânsito? A pessoa vem, está estressada, buzina para você, você faz o quê? Retruca. Começou a briga. E quando você fala: vai com Deus, Deus, será que tem briga? Não tem. O perdão, o reconciliamento é isso. Aconteceu alguma coisa? Facilidade. Deixamos mais, sejamos mais leves. Um outro ensinamento que Jesus nos deixa: não façam como os fariseus que oram em público para serem vistos pelos homens, mas quando forem orar, entre em teu aposento íntimo e ora em segredo, que teu Pai vê em segredo. O que Jesus espera de nós? Quando ele diz que nós não precisamos orar para todo mundo ver. É essa modificação do nosso coração. Nós precisamos fazer dentro de nós. Existem algumas tipos de fé. Existe aquela fé interior e aquela fé exterior. Aquela fé exterior é igual aquela pessoa que gosta de comer uma banana. Ela pega uma banana, ela descasca a banana e, de vez de comer a banana, ela taca a banana fora e come a casca. Isso é ter aquela fé exterior. É aquela pessoa que vem no centro, sabe o que precisa mudar, sabe que irá passar por aflições, por perdas, por momentos bons, momentos ruins, mas quando acontece alguma coisa com ela, o que ela fala? Oh Deus, por que comigo? Que diferença tem? Pode ser com os outros, não pode ser com você. Qual é essa fé?
Ele está sempre agradecendo a Deus. Pode ir lá fora dar uma tempestade destruindo tudo. A fé dele não deixa ele mover nada. Ele fica tranquilamente. Quer ver como é que a gente vê isso? Numa perda de um familiar. Numa pandemia igual teve, quantas pessoas desesperaram? E quantos passou a pandemia tranquilo? É fé. Eu pude ver com uma pessoa que mostrou para mim como é que é essa fé interior. Ela foi acometida por um câncer. Né? E ela era católica, apostólica, romana. Aquela que não saía da igreja. Aquela que de sábado e domingo, quando tinha essas reuniões, como você de a gente reunir a família, ter um almoço, ela falava, ó, estou indo na igreja, vai ter missa, a hora que acabar eu volto. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Mas ela não perdia uma missa. Sempre junto com o padre, ajudava o centro espírita, ajudava todas as pessoas que precisassem. Né? A pessoa chegava às vezes na cidade, e estava precisando de cesta básica, de alguma coisa, ela estava ali na prontidão. Ela tinha um quartinho com bastante roupa, mantimento, que ela sempre ajudava. E foi acometida por um câncer. Para quem sabe, é dolorido. Né? 3 por 5 na cabeça quando descobriu. Igual um carocinho de uma manga rosa. E os médicos não acreditavam que ela estava em pé. Eu falava, está muito grande. Enfim, fez todo o protocolo. Tentou fazer a cirurgia, retirou só um pouco, era maligno. E começou as radioterapia, quimioterapia. Para quem já teve uma família, é dolorido demais. É um sofrimento. Ela nunca reclama. A única frase que ela sempre me falava: o que eu tenho que passar, ninguém passa por mim. Falava isso para os filhos, falava isso para todo mundo. Né? E ela foi sempre firme. Está tudo bem com a senhora, coloquei a fralda, está certo? Não está certo. Ela virava de lado, a fralda estava totalmente errada. Mas ela não reclamava um minuto sequer. Ela não perdeu a sua fé. Né? Ela tinha que passar por aquilo. Né? E não era espírita. Ela era católica. Ela mostrou essa fé interior. Que muitos, né, acham que está dentro do centro, porque acham que não vai passar por nada. Cuidado. O que nós temos que passar, ninguém passa por nós. Não adianta. Nós temos que passar. Nós precisamos passar para poder evoluir. Foi nós que pedimos, que imploramos para estar aqui. A outra frase, que hoje em dia faz parte de todos nós. Por que estar ansioso como o dia de amanhã e com o que comer e que beber? Não é a vida mais que o corpo? Olhar os livros, olhar as aves dos céus. O que Jesus espera de nós? Né? E Emmanuel vem nos completar. Vivamos calmamente. Viva com calma, mesmo que lá fora tenha tempestade. O que Jesus espera de nós? Vou dar um exemplo de Chico. Certa vez ele chegou no trabalho mediúnico e estava todos os médicos lá e um silêncio total. O mentor da casa veio em um dos médicos e começou dizendo que ali estava um barulho ensurdecedor, que não iria conseguir fazer o trabalho, mas estava um silêncio total. Quem estava com o barulho ensurdecedor? A mente, o pensamento. Como está o nosso pensamento hoje em dia? O que ficamos ligados? Né? Nós precisamos ter mais calma, pensar mais positivo. Não pensar no dia da manhã, calma, nós precisamos ter calma. Assim é no trabalho mediúnico, assim é numa palestra tão importante como hoje, assim é como todos os trabalhos da casa. Muitas vezes a pessoa fala, eu trabalho lá no centro, eu sou só um passista. Gente, o passista tem tanta importância assim como todos, é importantíssimo dentro do centro, mas precisa estar com calma, senão não consegue ajudar. Né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, o próximo como a ti mesmo. Se você não estiver bem, como é que você vai conseguir amar alguém? Como é que você vai conseguir fazer alguma coisa boa para alguém se você não faz para si próprio? Acalma. Nós precisamos ter mais calma. Na correria, esses pensamentos turbulentos hoje em dia de só acordar, trabalhar, almoçar, trabalhar, dormir, nós não conseguimos resolver nada. Nós precisamos ter a calma, buscar o Evangelho, buscar os ensinamentos. Quantos ensinamentos
ensinamento nos é dado, né, tão maravilhoso dessa doutrina. Então nós temos tudo para melhorar. Eu disse só 4 frases, né, que nós podemos mudar um pouquinho mais no cotidiano. Mas se nós mudarmos, será que a gente consegue fazer tudo melhor? Tudo vai ficar melhor? Depende de cada um de nós. Depende do nosso merecimento. Mas Jesus também disse: vigiai e orai. Nós espíritos, nós precisamos vigiar e orar o tempo todo. Principalmente os médios. E sabemos que todos somos médios. Uns mais, outros menos. Aqueles que é trabalhador da casa, que é médico, que trabalha, precisa sempre vigiar e orar. Assim como todos nós, o tempo todo. Porque se somos médicos, não tem aquela chavinha de liga e desliga. Hoje eu não vou ser médico, desliga. Amanhã eu vou ser. Não. Você é médico 24 horas. Então você atrai aquilo que você pensa. Você atrai aquilo que você faz. E não adianta reclamar. Porque você está puxando, você está atraindo. Numa reunião mediúnica, conversando com o obsessor, estava atrapalhando uma pessoa, né, que a gente conhecia. Sabe o que ele disse? Ela me chama. Como que a pessoa chama o obsessor? Através dos pensamentos, através das atitudes. Se aquela pessoa é boa o tempo todo, mas do nada ela fica estressada, ela é nervosa, quem você acha que está do lado dela dando risada? O obsessor. Como é que vai estar o teu benfeitor do teu lado e você é nervoso? Você não faz as suas obrigações, você é preguiçoso. Não tem como. Nós precisamos nos ajudar para ser ajudados. Então essa doutrina espírita nos traz vários conhecimentos, nos traz vários ensinamentos, mas cabe a cada um de nós colocarmos em prática. Como comecei dizendo, o plantio é livre, podemos plantar o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Não tem como plantar maçã e colher melancia. Precisamos sempre estar ligados. Temos a faca e o queijo na mão. Temos todos os ensinamentos. Quantos exemplos temos? Aqui dentro da casa. Quantos exemplos nós tiramos dentro da casa espírita? Então nós precisamos pôr em prática, né? É isso que Jesus espera de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e para todos.